Olá galera do nosso canal Tapioca com Poesia. No nosso vídeo de hoje nós trazemos um dos poetas mais originais de toda a literatura brasileira e de todos os tempos. Estamos falando de Augusto dos Anjos, um homem que deixou apenas um livro, Eu, e que depois virou Eu e Outras Poesias, mas um livro muito forte, sobretudo marcada pela absoluta originalidade poética do autor. O que a gente entende por originalidade? Não é um estilo único. Não há ninguém antes de Augusto dos Anjos que tenha feito algo parecido com o que ele fez, nem depois dele. E o que seria essa originalidade? Qual o motivo? É basicamente a questão do sincretismo poético. É um poeta que consegue conciliar na sua obra traços de várias escolas literárias, traços de vários períodos literários, o que é, de certo modo, bem a cara da época, né? Já que pré-modernismo não é uma escola literária. O pré-modernismo é um período literário, é um período. Uma escola tem um conjunto homogêneo, tem um conjunto homoorgânico de características, já um período não. Por ser um interstício, uma entre-safra, uma zona de transição, o pré-modernismo ele guarda características misturadas das escolas anteriores, né, mais conservadoras, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, mas também já aponta um caminho de renovação com a chegada do modernismo. Agora você imaginar traços de todas essas escolas num único texto, eu não falo nem de um único livro, nem de um único autor, eu estou falando de um único poema. E o poema em questão é uma obra-prima da poesia brasileira, é o poema Psicologia de um Vencido. Vamos a ele? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância e sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para arruê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Olha que obra incrível, né? Que obra genial. Exatamente por conta desse sincretismo, dessa mistura de traços de várias escolas, de várias correntes. Vamos começar pelo título. Olha o título. Psicologia de um Vencido. Ao lidar com a questão da psicologia, da análise da alma, nós temos aqui um interesse que é o interesse do escritor realista. É o que nós vemos, por exemplo, na obra de Machado de Assis, na obra de Gustave Flaubert. Os grandes nomes do realismo se interessavam pela alma, pela sondagem da psicologia do indivíduo. Então esse título já nos dá um elemento de natureza realista. Aí a gente vai para o primeiro verso. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Olha só essas duas palavras, carbono e amoníaco. Quem imaginaria isso numa poesia, né? Será que um Olavo Bilac parnasiano utilizaria esse vocabulário? Não, porque esse vocabulário é cientificista. E o cientificismo é uma característica da escola naturalista. Émile Zola, lá na França, não é? Aloysio Azevedo, aqui no Brasil, os escritores que usavam a ciência para tentar explicar comportamentos sociais. É o naturalismo, é o determinismo, é o cientificismo. Aí ele vem, monstro de escuridão e rutilância. Sofro desde a epigênese da infância a influência má do signo do zodíaco. Observe aqui duas coisas. Primeiro, o eu, esse confessionalismo do eu, esse voltar o texto para a primeira pessoa, e uma primeira pessoa triste, que sofre, que é monstro, que vive na escuridão, que vive na rutilância. Portanto, aqui nós temos traços que podem ser aproximados a duas escolas literárias. Esse sentimentalismo voltado para o eu, tanto me dá um elemento de natureza romântica, puxado mais para a questão sentimental, como me dá um elemento de natureza simbolista, se puxado por uma questão mais de natureza existencial. Né? Então esse eu mais na superfície é o eu romântico e o eu mais profundo é o eu simbolista. Então essa visão pessimista sobre si mesmo, numa visão sentimental é romântica, numa visão existencial ou filosófica é simbolista, e aí você tem traços de duas escolas em 3 versos do mesmo texto. Observe que o poema Psicologia de um Vencido é um soneto metrificado, rimado, seguindo aqueles esquemas, ó. Eu, filho do carbono e do amoni.
monstro de escuridão e rutilã. Sofro desde a epigênesis da infã, a influência má dos signos do Zodi. O que é que nós temos aqui? O solene verso decassílabo, num soneto petrarquiano, com 2 quartetos e 2 tercetos. E o que é que nós temos aqui, então? O parnasianismo. A influência parnasiana na obra de Augusto dos Anjos. E aqui ele termina dizendo, né? Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come. De novo, quem imaginaria esse vocabulário numa poesia? Verme, carnificina, sangue podre. Isso é o prosaísmo vocabular, quase escatológico, né? Quase ligado ao antipoético absoluto e tal, ao asqueroso, ao nojento. Mas isso é uma característica que nós vamos ver muito presente na obra dos modernistas, que vão buscar exatamente esse contato com o vocabulário mais comum, com o vocabulário mais acessível, mais próximo do leitor, numa tentativa bem modernista de dessacralização da arte, ou seja, de torná-la menos sagrada. Por que a literatura tem que falar agora só de mitos gregos, deuses, Apolo, Artemis e etc? A poesia agora está em qualquer lugar, a poesia está no banal, a poesia está no trivial. Essa é a proposta modernista, que se encontra perfeitamente na obra de um Drummond, né, que fala da pedra no meio do caminho, que fala da morte do leiteiro, ou na poesia de um Bandeira, que faz um poema tirado de uma notícia de jornal. Essa coisa de trazer o prosaico comum para a poesia é muito inerente ao modernismo, e Augusto dos Anjos já está flertando com o modernismo nos versos finais desse texto, ao antecipar esse vocabulário mais prosaico, esse vocabulário mais simples. Então, conta aqui comigo. O título me dá um elemento realista. Carbono e amoníaco, naturalismo. Eu, sofrendo, monstro, romantismo e simbolismo. O rigor formal, a estrutura métrica, parnasiana. E lá no final, o vocabulário simples, o vocabulário prosaico e acessível, que me dá o quê? Que me dá o modernismo. Então, este é Augusto dos Anjos, um dos poetas mais originais da literatura brasileira, pelo seu sincretismo, pelo seu poder de misturar, de fundir elementos heterogêneos numa poesia que se torna homogênea, lógica, inteligente e, além de tudo, muito bonita. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Poesia e Tapioca e Poesia, porque tudo isso é muito bom, faz bem para o corpo e faz bem para a alma. Um forte abraço e até lá.